vai estar fazendo uma reunião do primeiro passo. Como tem alguns recém-chegados, vamos voltar a esse primeiro passo para que eles possam entender um pouquinho melhor o que é a adicção, o que a adicção nos traz, o que é essa doença, onde elas nos levam. E também para aqueles que já estão nos dias aí, que ainda não tem uma remissão, uma aceitação, a remissão sobre essa doença. Então a gente vai estar passando aí pelo primeiro passo novamente. O primeiro passo, ele vem me dizer que admitimos que somos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. O que significa que a minha vida tinha se tornado incontrolável? Que sou impotente. Eu sou impotente à adicção. E essa minha impotência me levou a minha vida ficar descontrolada, desgovernada. Não importa o que ou quantos usávamos, quanto você usava. Não podemos usar drogas e viver. Percebo que a droga não combina com a minha vivência lá fora, com o meu dia a dia lá fora. A droga ela não combina com a minha vida social. Eu fico antissocial, eu entro dentro do isolamento, eu fico eu comigo mesmo. E eu comigo mesmo, sozinho, a nossa literatura diz que não funciona. Eu comigo mesmo não funciona. Quando admitimos nossa impotência e inabilidade para dirigir nossas próprias vidas, abrimos a porta para a recuperação. Quando eu admito a minha impotência e a minha inabilidade de lidar com a minha própria vida, eu abro a porta para a recuperação. Ninguém conseguia nos convencer de que éramos adictos. Ninguém pode convencer ninguém aqui que é um adicto. Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Você tem que ser honesto com você mesmo e ver o ponto que você chegou no uso da substância química para você saber se você é um adicto ou não. Essa admissão que temos que fazer é por nós mesmos. Quando algum de nós fica com dúvida, nos perguntamos: posso controlar o meu uso de qualquer forma de substância química que altera minha mente e o meu humor? A maioria de nós percebe imediatamente que é impossível controlar o uso de substância química, seja ela qual for. Uma vez que eu perdi o controle da minha vida e minha vida se tornou incontrolável, é impossível eu controlar o meu uso de droga novamente. Eu posso ficar abstêmio 1 ano, 2 anos, 6 meses, 10 anos, que não vai adiantar se eu querer voltar ao uso achando que eu vou conseguir controlar o meu uso de droga. Não tenho mais controle sobre o meu uso de droga e nem sobre a minha vida. Seja qual for o resultado, descobrimos que podemos controlar nosso uso por qualquer período de tempo? Não posso controlar o meu uso, seja por qualquer período de tempo. É o que eu acabei de falar. Posso estar 1 ano limpo, 2, 10. Não tem mais como eu controlar o meu uso de droga. Isso claramente sugeria que um adicto não tem controle sobre as drogas. Impotência significa usar droga
contra a minha vontade. Se não conseguimos parar de usar, como podemos dizer a nós mesmos que conseguimos controlar? A incapacidade de parar de usar, mesmo com a maior força de vontade e o desejo mais sincero, chegamos a um ponto em que não podíamos mais continuar usando devido à dor física, mental e espiritual. Chegamos a um ponto de derrotas. Fomos derrotados pelo uso de drogas ou pelo uso de qualquer substância química que altera a minha mente e o meu humor. Nossa incapacidade de controlar o uso de droga é um sintoma da nossa doença. Não somos apenas perante a drogas. Não somos impotentes perante as drogas. Somos impotentes perante aos nossos pensamentos. Somos impotentes perante a lugares, pessoas, hábitos. Somos impotentes perante até os nossos próprios pensamentos. Por que somos impotentes aos próprios pensamentos? Porque a minha melhor maneira de pensar me trouxe aqui novamente. Ou me trouxe aqui. Para quem tem a primeira internação. Para quem tem mais de uma, seus próprios pensamentos te trouxeram novamente a um centro de tratamento. Precisamos admitir esse fato para nos recuperar. A adicção é uma doença física, mental e espiritual que afetou todas as áreas da nossa vida. Então essa doença da adicção é uma doença física, mental e espiritual. Ela afetou todas as áreas da minha vida. Então o que eu venho fazer dentro de um centro de tratamento? Eu venho me cuidar e cuidar de todas essas áreas dessas vidas, que foi totalmente descontrolada. O aspecto físico da nossa doença é o uso compulsivo de drogas, a incapacidade de parar uma vez que tenhamos começado. Esse é o aspecto físico da doença. O aspecto mental da nossa doença é a obsessão ou o desejo esmagador que nos leva a usar, mesmo quando estamos destruindo a nossa vida. A parte espiritual da nossa doença é o total egocentrismo. Sentíamos que pudesse parar quando quisesse, apesar de todas as evidências ao contrário. Quantas vezes nós falamos para nós mesmos: eu paro quando eu quiser. É só hoje, amanhã eu não uso mais. Hoje é o último dia que eu uso. É só mais uma. Amanhã eu paro. Isso significa que não podíamos parar quando quisesse. Apesar de todas as evidências ao contrário, que é a negação, substituição, racionalização, justificação, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, isolamento e a perda de controle. São todos os resultados da nossa doença. Isso que eu acabei de falar são todos os resultados da nossa doença. A nossa doença, ela é progressiva, incurável e fatal. Para a maioria de nós, descobrir que somos adictos foi um alívio. Somos doentes, somos portadores de uma doença chamada adicção.
Para nós descobrir que somos um adicto, foi um alívio descobrir que eu tenho essa doença e não tenho uma deficiência moral. Então eu tenho uma doença, eu sou portador de uma doença. Eu não tenho essa deficiência moral. Muitos de nós tentaram parar de usar drogas por simples força de vontade, o que resultou numa solução temporária. Eu tentei várias vezes parar de usar droga sozinho e o resultado foram todos os mesmos. Foi temporariamente. Ou eu consegui parar por 3 dias, 10 dias, 15 dias. Isso porque o meu corpo estava cansado. Por isso que eu conseguia por um curto período de tempo. Porque a hora que eu dava uma engordadinha e o meu estômago já estava um pouquinho cheio, eu já me sentia forte e ia novamente buscar minha droga de substância. Então esse querer parar sozinho não funciona, só traz um resultado só, temporário. Até abrirmos mão de todas as nossas reservas, seja elas qual forem, o alicerce de nossa recuperação está em perigo. A reserva, ela nos rouba os benefícios que a recuperação tem a nos oferecer. Livrando-se de todas essas reservas, nós se rendemos. Então, somente podemos ser ajudados para nos recuperarmos da doença da adicção. Temos que fazer uma segunda admissão. Alguém sabe me dizer qual é essa segunda admissão que o programa me pede para fazer? Para que eu possa estar pronto para vir aceitar e ter esperança para mim poder passar para o segundo passo. Essa segunda admissão é a incontrolabilidade. Incontrolabilidade. Segunda admissão, o passo 1 me pede. E o que é a incontrolabilidade? Essa segunda admissão é aceitar que sozinho não temos o poder de vencer a adicção. É a quebra do ego e da ilusão de que podemos usar controladamente. É a prova visível dessa impotência no dia a dia. Ela se manifesta na incapacidade de gerenciar a própria vida, resultando em crises financeiras, isolamento, destruição de laços de família, problemas profissionais e principalmente o afeto mental da minha saúde. A verdadeira remissão só acontece quando o adicto aceita essas duas realidades, que a doença o domina e que sua vida virou um caos por causa de tudo isso. A base total é a honestidade. A honestidade, ela abre a porta para o segundo passo e traz o princípio da esperança para mim poder passar para o segundo passo. Pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like para não perder os próximos vídeos e até mais.